Queridos irmãos, dando sequência no vídeo agora 27, né? Então, como eu estava dizendo, não existe só o fluido cósmico universal dito pelos bons espíritos. Ora, mas Luiz, então você está dizendo que você está batendo de frente com os bons espíritos, eles quem disseram, eles quem relataram. Queridos irmãos, vamos raciocinar. Vamos raciocinar. Allan Kardec, como se diz o ditado, ele disse a primeira palavra. Allan Kardec deu o pontapé inicial. Mas cabendo a nós raciocinarmos de que tudo não foi dito. E que, com o passar do tempo, cada qual que aqui na Terra se encontra de acordo com o teu nível evolutivo, captariam além de tudo que foi relatado. Isso não é um processo de contradição, e sim um processo de lógica, que em cima a doutrina dos espíritos é a base. Não se discute isso. Mas em cima desse alicerce, dessa base, nós temos o direito de construir um edifício que vai da Terra a Órion ou a Andrômeda. Andrômeda, né? Que é a galáxia mais próxima da nossa Via Láctea. Nós podemos analisar tudo. Agora, o bom senso, a prudência, o que os bons espíritos nos diz, porque não foi possível dizer tudo, porque nós temos que entender que devido à evolução da humanidade, na época em que a doutrina foi codificada, nem tudo foi dito a Kardec. A doutrina é a base, mas nem tudo foi dito a Kardec. Tanto é que o Espiritismo é o cristianismo redivivo. O que significa isso? O Espiritismo é o Cristo que voltou através da codificação da doutrina. Mas a doutrina dos espíritos, nós temos que entender. Isso é lógica, isso é prudência. A doutrina dos espíritos não deixa de ser um código, não deixa de ser parábola. Parábolas como as que nosso Senhor Jesus Cristo, há 2000 anos atrás, também as proferiu. Justamente porque nós, provavelmente há 2000 anos atrás, lá estivemos, não tínhamos condições de compreender os desígnios das leis divinas. Então, nos foi dito por parábolas.
e por parábolas a doutrina dos espíritos continuou sendo, só que em códigos mais aperfeiçoados. Porque nosso Senhor Jesus Cristo nos disse que no momento certo nos enviaria um Consolador, que nos esclareceria tudo o que ele havia dito e muitas coisas além que não tínhamos compreendido, mas que possivelmente compreenderíamos. Agora, se nós não tirarmos o véu da letra, se nós não separarmos o joio do trigo, nós vamos permanecer espíritas como muitas outras religiões equivocadas, como muitas outras ciências equivocadas, como materialismo equivocado. Então nós não podemos permitir permanecer ali estagnado, estacionado. Nós não podemos permitir sermos mistificados. Nós não podemos permitir que nos conduzam para onde eles querem. Não, de forma alguma. Nós temos que raciocinar. Ainda mais quando nós temos a oportunidade de deparar com esclarecimentos tais como aqui o de Leon Denis, que como aqui ele praticamente encerra dessa forma. Por mais numerosas que sejam, representa uma fração ínfima da existência sideral. Um instante na duração ilimitada dos nossos destinos. Um instante na duração ilimitada dos nossos destinos. Quando nós pensamos que somos, aí que nos equivocamos, porque ainda não somos. Porque, na verdade, o que nós vemos não é. O que nós não vemos é o que é. E por enquanto, nós ainda não temos condições de visualizar, de deslumbrarmos com o que nós não conseguimos ver, devido ao estágio evolutivo que nós nos encontramos. E a evolução, queridos irmãos, vamos pensar da seguinte maneira. Isso é apenas para você absorver melhor. Eu gosto assim de fazer essas colocações para você absorver, porque se eu for narrar de uma outra forma, você não vai entender.
Eu entendo, mas você não vai conseguir entender. Vamos dizer o seguinte, que a evolução é mais ou menos dessa forma. Você pensa assim, a minha evolução, ela é do tamanho correspondente a todos os grãos de areia que existe na Terra. Então vamos pensar assim. Você pega todos os grãos de areia que existe na Terra. Você entendeu? E você faz um monte. É lógico que esse monte vai ser maior que a Terra. E você conta todos os grãos de areia. Luiz, isso é loucura. Não é loucura, não. Isso é bom senso. Nós temos que raciocinar. Nós nos encontramos no princípio da inteligência. No princípio da inteligência. Porque nós não somos o princípio inteligente. Nós nos encontramos no princípio da inteligência, os quais nós fomos escolhidos por Deus para reconhecê-lo como Pai. É tão simples isso, mas tudo bem. Quando você terminar de contar todos os grãos de areias da Terra e fazer um monte, você pensa, eu sou o ser mais evoluído dos universos. Aí você dá uma saidinha, de repente você encontra com um monte de areia do tamanho de Júpiter. Você fala, mas que é isso? Aí você descobre que um outro ser é mais evoluído que você. Porque existem as hierarquias nos universos. Aí você dá mais uma saidinha, você encontra um monte de areia do tamanho do sistema solar nosso. Você fala, mas não é possível. Eu achando que eu era mais evoluído que todo mundo, agora eu já me deparo com um monte de areia do tamanho do sistema solar. Significa que aquele ser foi capaz de contar todos os grãos de areia de todos os planetas do sistema solar. Mas aí você dá mais uma puladinha para frente. Você encontra um monte de areia do tamanho da nossa Via Láctea. Jesus amado, agora que meus cabelos vão cair mesmo. Aí você pensa assim, bom, esse evoluiu até o topo, tá bom? Só que aí você dá uma saidinha, você encontra um monte de areia do tamanho da Via Láctea junto com Andrômeda, que é a galáxia mais próxima da Via Láctea. Monte de areia do tamanho da Via Láctea junto com todos os grãos de areia de Andrômeda. Isso, um ser apenas. Cada grão de areia é o processo, é o percurso evolutivo que aquele ser passou e que ele foi montando e criou essa quantidade de grãos de areia. Só que daí a pouco você depara
com bilhões de galáxias, monte de areia, correspondente a bilhões de galáxias, bilhões. Tudo de um ser só. Só que a hora que você chega a esse 1 bilhão, você entendeu? De galáxia, correspondente a um monte de areia, que corresponde a um ser apenas, resume-se tudo em menos de um grão de areia perante a grandeza do Pai. Deu para você entender agora? Tudo que eu acabei de dizer agora, aí você baixa ao nível de um grão de areia. Tudo isso corresponde a menos que um grão de areia perante a grandeza do Pai. Então nós vamos ficar presos à questão fluido cósmico universal, o único que secreta de alguma forma é secretado do Pai, que dá vida a todas as coisas, nesta imensidão planetária, nesta imensidão cósmica, sideral, universal. Não, gente, vamos analisar. Aqui Leon Denis nos disse, assim, que tudo isso que eu acabei de dizer, porque eu procurei esmiuçar, tudo isso que eu acabei de esmiuçar, ele aqui está nos dizendo, olha só. Estou lendo aqui para poder chegar no ponto. Por mais numerosas que sejam, representam uma fração ínfima. Por mais numerosa que seja, representa uma fração ínfima da existência sideral. Um instante na duração ilimitada dos nossos destinos. Um instante na duração. É esse um grão de areia. Você pega o teu percurso de 50 bilhões de galáxias. Você pega o teu percurso, você percorreu 50 bilhões de galáxias. Você reencarnou em 50 bilhões de galáxias. Ou você trabalhou em 50 bilhões de galáxias. Para não dizer 500 bilhões de galáxias. Para não dizer 800 bilhões de galáxias. Mas vamos dizer 800 bilhões de galáxias. Cada galáxia, milhões de vezes maior que Andrômeda. Mesmo assim, estas 800 bilhões de galáxias, ela significa uma
fração ínfima no instante, na duração ilimitada. É uma fração, gente. Estas 800 bilhões de galáxias as quais nós já percorremos, vamos pensar assim, eu percorri 800 bilhões de galáxias. É menos que um grão de areia recolhido numa praia, num oceano. É menos. Depois você vai ter que percorrer mais 800 bilhões de galáxias, se não for mais, para completar aquele grão de areia. Você entendeu? Não é difícil isso. Isso é fácil demais. É só você raciocinar. E vejamos. Isso é um grão de areia no corpo de Deus, o qual todos nós nos encontramos mergulhados. Porque nós nos encontramos no corpo de Deus. Como se diz? Dentro do corpo de Deus. Nos encontramos dentro do corpo de Deus. E esse percurso todo nós não podemos nos considerar ainda evoluído. Nos encontramos em processo de evolução. Jesus nos disse: meu Pai trabalha e eu também. Se Deus perfeito trabalha, imagine nós. Nós é que temos que realmente arregaçar as mangas. Agora, o Espírito, ele caminha, ele percorre todas estas dimensões. Chegará um momento que deixará de existir universos. Além dos universos, deixará de existir universos. Para existir apenas os seres. Deixará de existir galáxias, planetas. Porque galáxias, planetas, é necessário ao estado e ao estágio os quais os seres se encontram e necessitam. Quando não necessitarem mais destas formas, eles não habitarão mais estas formas. Eles não necessitarão mais de habitar nestas formas. Eles habitarão. Você entendeu? O espaço. Eles habitarão o tempo. Não existirá mais galáxia.
mas sim um oceano, uma imensidão de energia, onde o trabalho lá é que realmente existe. Aqui não existe trabalho nenhum. E nestes processos que acabei de dizer, existe apenas uma fração de trabalho. Para lá da nossa imaginação é que o trabalho existe. Vamos ao próximo vídeo.